Tenho a alegria, irmãos, de deixá-lo em companhia de uma profeta e uma apóstola nesta época, nossa irmã Maria Luísa. Bem-vinda, irmã. Este povo está desejando aprender. Que Deus abençoe a todos, irmãos. Boa tarde, meus queridos irmãos e irmãs de diferentes lugares, assim como o coro. Louvai ao Senhor, nações todas, povos todos. Glória a nosso Deus. Saudações especiais também para todos os que nos veem no vídeo. Oxalá que vocês, a todos os irmãos, a todos os que nos veem no vídeo, a todos os que nos veem no vídeo, uma saudação e os dizemos que queremos muito. Amém? Que os queremos, que os amamos. Diga isso, diga-lhes. E isso, sim, os amamos porque eles também sentam em frente às suas telas para ver o estudo bíblico, para ver vocês também. Bom, obrigada, damos graças ao Senhor por eles e voltamos a cantar este coro, esse coro de louvai ao Senhor, nações todas, povos todos, louvai-o. Não, porque Deus é grande, porque Ele vive, Deus vive e Ele se manifesta em nossas vidas. Por isso é que nós temos que glorificá-lo e a igreja do Senhor se conformará com pessoas de todas as nações. Porque Deus não faz nenhuma distinção, não faz exceção, senão que em qualquer nação onde há um coração que ama a Deus, ali está o Senhor com ele. Assim que vamos cantar este coro novamente. Damos graças a Deus porque uma vez mais estamos aqui, porque vocês se sacrificaram muitas coisas para viajar, para vir aqui, para reunir-nos todos, pessoas de muitos lugares, irmãos que vivem em diferentes países e também nativos de diferentes países. Dá muita alegria. Cada um de vocês é uma semente que Deus tem posto ali em seu país para semear, para que Deus faça germinar. E Ele prometeu. Deus o prometeu. E estamos aqui compartilhando. Viemos aqui para compartilhar, para que estejamos todos juntos, compartilhando os testemunhos da grandeza de Deus. Compartilhando a leitura da Bíblia, os cânticos, compartilhando o ensinamento, compartilhando todos juntos que vivemos em diferentes lugares, mas estamos aqui porque nasceu em nosso coração reunir-nos para glorificar a esse Deus verdadeiro, a esse Deus que fez os céus e a terra e o universo. E estamos aqui e dizemos a Ele que o amamos
e dizermos a Ele que se temos sacrificado e temos viajado para estar aqui, é porque o amamos. Porque aqui não nos vão dar nenhum prêmio, nenhum galardão, senão que vamos sentir a presença do nosso Deus e que Ele nos está ouvindo, nos está vendo, e seguramente eu estou segura e creio que Deus já derramou muitas bênçãos em cada um de nós. Glória a Deus. Graças a nosso Deus. Podem sentar-se e vamos abrir nossa Bíblia no livro de Jó. E vamos seguir estudando a Jó, seguirmos aprendendo das provas que Deus faz ao homem, aprendendo das tribulações, as dificuldades e os momentos difíceis que acontecem a um ser humano e que Deus o permite. Mas também vemos que como esse ser humano conheceu a Deus, viveu experiências com Deus. E por isso, esta pessoa, este ser humano, é capaz de resistir à prova, é capaz de enfrentar essas dificuldades, essas tribulações e essa dor e essa amargura de sua alma, porque ama a Deus, amou a Deus. É um ensinamento para nós, é um grande exemplo para nós que também somos seres humanos e que também temos dificuldades, provas e tribulações, mas conhecemos ao Deus que vive e reina pelos séculos e que, portanto, nós, como Jó, temos que ter a paciência e passar essa prova difícil ou essas tribulações e dizer ao Senhor: te amamos, Senhor, nas boas e nas más, na saúde e na doença, na tristeza e na alegria, na pobreza e na abundância, te amamos, Senhor. Te conhecemos, te sentimos e mereces a honra e a glória. Jó engrandeceu a Deus, porque nós também não. Disse Jó, número 1. Respondeu então Jó, dizendo, lê vocês o verso 2. Bom, isso foi o que Jó disse a seus amigos. E aqui no capítulo 11, falou seu amigo Zofar. Seu amigo Zofar lhe falou aí no capítulo 11 e disse que Jó era culpado, que Jó havia pecado e que Jó não tinha nenhum direito a que Deus o perdoara e o abençoara, senão, pelo contrário, merecia o castigo, merecia a morte. Isso lhe disse seu amigo Zofar a Jó. E então aqui Jó já lhe responde. Recordamos que havia 3 amigos de Jó, 3 filósofos, 3 pensadores, 3 patriarcas, homens que sabiam muito, que diziam saber muito, companheiros de Jó, mestres, eram mestres. E eles estavam tentando convencer a Jó com suas filosofias, com seus argumentos. Assim que Jó lhes pergunta e lhes disse a seus amigos, certamente vós sois povo importante, segundo o que vocês estão dizendo, meus queridos amigos, vocês então são o povo, me estão julgando, me estão condenando. E se vós sois povo importante, convosco morrerá a sabedoria. Que ofensa, ou que insulto lhe deu Jó a seus amigos. Lhe disse, com vocês morrerá a sabedoria, pobrezinhos, porque vocês nem sabedoria têm,
nem sabem o que estão falando. Isso foi o que eles quis dizer. Bom, mas também eu tenho, disse Jó, também eu tenho entendimento como vós. Não sou eu menos que vós. E a quem se lhe ocultam essas coisas? Então Jó estava dizendo que ele também era uma pessoa que sabia, porque ele era patriarca, era profeta, era governante, era juiz. Lhe disse, eu também sei, eu também tenho entendimento, eu não sou menos que vocês, lhes disse a seus amigos. E o 4, siga vocês com o número 4. Então Jó está dizendo que ele é uma vítima, que seus amigos não fazem outra coisa a não ser zombar dele e provocá-lo. Que ele invoca a Deus e que Deus o responde. E com tudo isso, ele disse que ainda assim o justo e o perfeito é escarnecido. Apesar de tudo, disse que ele era escarnecido. O 5. Aquele cujos pés vão resvalar é como uma lâmpada desprezada por quem está seguro. Siga. Aqui há um raciocínio de Jó de algo que às vezes as pessoas dizem. Eu tenho escutado as pessoas dizem, por que os maus se têm muito dinheiro, por que as pessoas que não amam a Deus, que não buscam a Deus, se têm dinheiro e são ricos? Isso eu tenho ouvido dizer. Isso disse Jó, disse, prosperam, disse, as tendas dos ladrões vivem de prosperidade. Os que provocam ou vão contra a vontade de Deus vivem tão seguros. Então disse, por que será? Isso era como uma pergunta que fazia Jó. Mas ele simplesmente raciocinava e ele não importava isso, não interessava isso. Ele dizia, não, é que viver neste mundo não é de garantia, nem para que nós nos preocupemos por viver melhor e ter o melhor posto, a melhor posição, ou ter o melhor, ou ser mais que os demais. Jó sabia que o importante para ele era a salvação, era estar com Deus, viver com Deus, agradá-lo e um dia estar na presença de Deus. Para Jó, isso era o importante. E no verso número 7, disse, mas pergunta agora às feras e elas te ensinarão, as aves dos céus e elas te informarão. Jó convida a seus amigos para que perguntam também aos animais. Sigam vocês com o verso 8. Então Jó lhes disse, fala com todos eles, e eles também vão lhes dizer, vão declarar muitas coisas a vocês, vão dizer a vocês muitas coisas, te ensinarão. E o 9, que coisas de todas essas não entende? Que a mão do Senhor a fez? Disse, em sua mão está a alma de todo vivente, e o hálito de todo gênero humano. Aqui está Jó ressaltando a grandeza de Deus e ressaltando que ele foi que fez todas as coisas. Todo fez Deus. Está ensinando a seus amigos, dando uma resposta, já que tem neles uns verdugos, uns escarnecedores que estão contra, julgando e condenando a Jó. E isso também pode nos acontecer hoje em dia, ou seguramente já nos aconteceu, que tivemos à nossa frente pessoas ou circunstâncias que vieram contra nós a nos julgar, criticar, a caluniar, injuriar, a nos dizer coisas desagradáveis, a ferir o profundo do nosso ser. Seguramente tivemos esses problemas, essas tribulações, essa vida também nós temos sofrido, estando na igreja, conhecendo a palavra de Deus. E algumas pessoas débeis, então diz, eu retorno, não volto mais à igreja, porque tenho muitas tribulações e provas, estou muito mal.
retorno ao mundo. Não volto à igreja, não volto a ler a Bíblia nem buscar a Deus. Isso acontece hoje também. Nós aqui estamos lendo Jó para nós podermos tirar proveito das experiências de Jó, de seus sofrimentos, e para poder compreender também que o mundo e as coisas materiais da vida não valem a pena, que nós colocamos nosso coração, que nós estejamos ali semeados como nesse materialismo, mas que nós pensamos melhor e sigamos adiante e estejamos cada dia pensando em superar-nos, mas não superar-nos para a coisa do material, mas para estarmos perto de nosso Deus, agradando o nosso Deus. O livro de Jó é um mestre que nós temos de fé, de confiança, de respeito e valor a Deus, de paciência, de sabedoria, de inteligência, de conhecimento. Isso é Jó. E isso é o que estamos aprendendo. E disso é o que temos que aqui retomar para nós e tirar desses versos o melhor para a nossa vida espiritual. Disse no verso 11: certamente o ouvido distingue as palavras e o paladar prova os alimentos. Siga com 12. Então disse Jó: nos anciões está a sabedoria, e na longa idade a inteligência. Estava falando de experiências, de uma pessoa experiente, uma pessoa madura no conhecimento de Deus. E Jó, ele cria que ele era uma pessoa que conhecia a Deus por sua experiência, porque já havia vivido muitos anos ao lado de Deus, perto de Deus, buscando a Deus e louvando a Deus, e por isso ele considerava que a velhice e os longos anos de vida adquiria muita ciência e muita inteligência. E isso é certo, isso é verdade. Porque nós, quanto mais lemos a Bíblia, e lemos a Bíblia uma e muitas vezes, e ficamos anos, e ficamos muito tempo buscando a Deus, aprendendo doutrina, pois chega um dia em que nos tornamos o quê? Mestres da palavra de Deus. E isso, nos tornaremos mestres. E diremos como Jó, que a idade e a velhice faz a pessoa o quê? Sábia e inteligente. O 13, com Deus disse: com Deus está a sabedoria e o poder, seu é o conselho e a inteligência. Se ele derriba, quer dizer, se Deus derriba, não há quem edifique. Prenderá o homem e não haverá quem lhe solte. Quer dizer que na mão de Deus está o poder de abençoar ou de castigar, de abençoar ou amaldiçoar, de dar as bênçãos ou dar o castigo. Isso está na mão de Deus. Siga com o 15. Aí Jó engrandece a Deus, o poder de Deus, tudo faz Deus. O 16, com ele estão a força e a perícia, seu é o que erra, ou o que comete erros, e o que faz errar, ou faz cometer erros. Ele faz andar despojado de conselho os conselheiros, e estupidifica os juízes. Vê tudo o que Deus faz? Porque na mão de Deus está a bênção, está o poder, está dar a capacidade, a inteligência ou o poder a um ser humano para que possa trabalhar. Em Deus, de Deus depende tudo. É que as pessoas no mundo dizem, é que eu me preparo, é que eu sou inteligente, é que eu sou muito sábio, eu tenho dinheiro porque eu fui muito astuto e montei, fiz uma empresa e construí, olha o que eu construí, minha empresa, e agora sou rico por minha inteligência, por minha capacidade, por meu trabalho. Nunca um ser humano pode dizer isso, mas é Deus que pôs a sua mão para abençoá-lo, para dar-lhe. Assim seja uma pessoa que não tenha conhecido Deus, Deus está aí também dando-lhe a essa pessoa as coisas materiais. Mas então, afinal, o que é essa pessoa a quem Deus dá todo o material e não dá o espiritual? Pois vive o mundo, vive a vida e desfruta, mas um dia não estará com Deus na eternidade. E nós, sim, queremos estar com o Senhor na eternidade. Siga com o verso 18. O que é que faz Deus? Diz, Deus o que? Rompe?
Disse no 19, Deus leva despojados os príncipes e abate os poderosos. No 20 também disse, leiam, Deus priva... Então diz que Deus priva a fala, tira a fala aos que estão pregando, que pregam, que ensina e que diz a verdade estão mentindo, são enganadores. E disse que no momento dado, Deus também lhe priva e tira a fala. E quer dizer, Deus tudo faz. E tudo está nas mãos de Deus. Nas mãos de Deus está o bem e o mal. Nas mãos de Deus está a morte e a vida, as bênçãos. Tudo está nas mãos de Deus. Não somente para nós, os que o conhecemos, mas também para as pessoas que vivem no mundo sem conhecer a Deus, para o resto da humanidade. Deus está colocando as mãos e Ele é que decide em cada ser humano. Isso é o que está dizendo Jó. E o 21 disse, Deus derrama desprezo sobre os príncipes e desata o cinto dos fortes. O 22, leia. Será que um ser humano poderá descobrir as profundidades das trevas? Nenhum ser humano pode fazer, mas Deus sim pode fazer. O 23. Ele engrandece as nações e também as destrói. Dispersas as nações e as tornam a recolher. Veja esse verso. Veja o que Jó dizia. E Jó tem toda a razão em todo sua forma de estar aqui filosofando, porque como uma filosofia de Jó, uns raciocínios de Jó, que diz, ele multiplica as nações e também as destrói. De que maneira Deus usa muitas maneiras para destruir e acabar com o que ele mesmo fez? As guerras, a violência em diferentes lugares do mundo, terremotos e tremores, tornados, furacões. É por isso que temos que ser amigos de Deus. Quando somos amigos de Deus, não nos vai acontecer essas coisas desagradáveis. Temos que ser amigos de Deus para poder desfrutar ou ter paz neste mundo, nesta vida, neste planeta. Porque na mão dele está toda a destruição para os que se esquecem. Leiam o 24. O Senhor pode enlouquecer, entorpecer, tirar a inteligência, tirar a sabedoria a uma pessoa, de um governante, de um chefe, de nações, de povo, do que seja, porque Deus quer fazer-se sentir, Deus quer fazer-se notar, Deus quer que as pessoas pensam nele, reflitam por um momento em Deus. Que quando acontece uma catástrofe, as pessoas se recordam que existe um ser supremo que está governando tudo e que pode tirar o mal. Isso é o que quer Deus. Mas também Deus tem sua igreja, também Deus tem sua congregação, tem sua gente, como nós que estamos aqui na presença dEle e que somos instrumentos em sua mão e que Deus quer que nós ensinemos, prediquemos e falamos às pessoas dele, de sua existência, para que assim mesmo todos esses males não venham à humanidade, para que todos esses males não venham às nações, senão que tenha felicidade e tranquilidade, senão que a maioria das pessoas seja feliz e tenha a paz de Deus. E por isso nós aqui estamos para aprender de Deus, para poder servi-lo. Amém? Disse o último verso
vão às apapadelas. Quem é que vão às apapadelas? Aqui diz, ele tira o entendimento dos chefes do povo da terra e os faz vagar como por um deserto sem caminho. Vão às apapadelas como as cegas, quer dizer, como em trevas e sem luz, e os faz cambalear como bêbados. Isso é verdade? Que fazem equivocar ao homem, faz equivocar aos seres, que se equivocam e que se não saibam governar e que não saibam fazer bem as coisas para que tenha mais problema. Por quê? Porque as pessoas se esqueceram de Deus, porque as pessoas não querem pensar em Deus, senão pensar em suas próprias capacidades. Que triste é quando o homem pensa em sua inteligência, em sua capacidade, em seu talento, em que pode resolver tudo e que pode solucionar e que pode consertar o mundo. Isso é muito triste, mas como nós já sabemos a verdade, uma vez mais dizemos aqui ao Senhor, Senhor, eis-nos aqui. Aqui estamos, Senhor. Queremos servir-te e queremos ensinar ao mundo e às pessoas que tu existe, que tu é poderoso e que tudo depende de tua mão poderosa. Que Deus é poder e que Ele é sábio, é inteligente. E aqui admiramos a Jó. Admiramos a Jó porque ele é um homem, ou foi um homem, que teve conhecimento de Deus, conhecia a Deus e sabia do poder de Deus. Assim que seguimos adiante, agora sim, com as perguntas que vocês têm nessa tarde, nesta noite, com suas perguntas, com suas inquietações, e com tudo isso estaremos honrando a nosso Senhor, honrando a nosso Deus, com as perguntas, com a resposta, com a leitura da Bíblia. Com isso, honramos a nosso Deus e lhe dizemos: quanto vale? Ele é importante, Ele é grande. Glória ao seu nome. Começamos, irmã. Pergunta, irmã Maria Luísa, boa tarde. Viemos de Madrid, bem-vinda. Minha pergunta está em Tiago, número 4, capítulo 4, versículo 12. Sim, e também em Mateus 9, 10, 13. Irmãos, bom, Santiago 4, não? Disse Santiago 4? Sim, senhora. Sim. Leia Santiago 4. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Porém, se tu julgas a lei, já não és praticante da lei, mas juiz. Há só um legislador, aquele que pode salvar e destruir. Porém, quem és tu para que julgues a outro? Bom, então esse verso tem a ver com que naquele tempo havia dois grupos. O grupo dos judeus, dos que praticavam a lei de Moisés, que eles haviam se convertido ao cristianismo. O outro grupo dos gentis, que haviam sido idólatras, adorando deuses, demônios, e logo se converteram ao cristianismo, e estavam os dois grupos na congregação. Então, uns não viviam senão criticando e murmurando dos outros. Você não é de Deus, você não tem nada de Deus, porque você era um idólatra, você era um pagão. E o outro, além disso, você trabalha no dia de sábado e é pecado trabalhar no dia de sábado. Além disso, você está comendo toda a classe de animais e é pecado comer toda a classe de animais, porque está comendo animais imundos, criticando a vida espiritual uns dos outros, os que eram judios com os que não haviam sido judios, em sua maneira de atuar, em sua maneira de viver, porque são duas culturas diferentes, e uns comendo de tudo e os outros que tudo é pecado comer. Então via murmuração, e eles não entendiam que no Evangelho de Cristo Jesus, o que o Espírito Santo une as pessoas e que todos são um no Senhor. Eles, nesse tempo, não entendiam as coisas dessa maneira, senão que faziam como que se apartavam e começavam a fazer distinções. Ah, não, nós somos os cristãos, porque viemos da lei de Moisés e somos os perfeitos. Vocês são cristãos, mas vêm do paganismo, então vocês são maus.
nós somos melhores que vocês. E assim era a polêmica e as dissensões naquele tempo. E mantinham todos nessas discussões, nessas polêmicas, nessas controvérsias, e suas vidas espirituais eram destruídas, porque em vez de prosperar, de progredir espiritualmente, era em debates e em inveja, em ira, em ciúmes, em competitividades. Isso era o que acontecia naquele tempo. Por isso é que o apóstolo Tiago os estava dizendo que não se puseram a murmurar uns dos outros, sim, nem a julgar, mas que pois era da lei, mas o outro também estava no Evangelho de Cristo, e que o Espírito Santo é o encarregado de unir e de pôr, assim como diz o coro, somos um em Cristo Jesus, assim como as pessoas de muitas nações, de muitas nacionalidades, de muitas culturas, mas somos um no Senhor. Deus vê, é um coração que o ama. É isso é o que ele queria aqui falar, enquanto de julgar e murmurar do seu irmão. Então, quem sabe hoje de repente, tem alguém que vai dizer, olha, eu tenho dons espirituais e você não tem dons, você vai condenar. Porque você não tem dons espirituais e eu sim tenho muitos dons, e a mim sim as pessoas me procuram, e a você as pessoas não procuram. Quem sabe se dê esse fenômeno também no dia de hoje entre nós. Então, Deus nos ensina aqui também, este ensinamento retomamos para dizer-lhes que nenhum de nós sejamos invejosos, nem nos colocamos a dizer se tem, se não tem, se é mais ou menos que eu, mas que todos somos pessoas importantes para Deus, e que todos temos um valor, e que todos merecemos o respeito. É isso o que nos ensina Deus. Agora, disse a irmã Mateus o quê? Em Mateus 9, 10, 13. Em Mateus 9, 10, 13, sim, leia, irmã. E aconteceu que, estando ele sentado à mesa em casa, muitos cobradores de impostos e pecadores vieram e se sentaram à mesa com Jesus e seus discípulos. Quando viram isso, os fariseus perguntaram aos seus discípulos, por que come vosso mestre com os cobradores de impostos e pecadores? Ao ouvir isso, Jesus lhes disse, os sãos não têm necessidade de médico, e sim os enfermos. E depois, aprendei o que significa misericórdia, quero, e não sacrifício, porque eu vim chamar a justos. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Bem, aí também estão julgando ao Senhor Jesus, seus irmãos, os judeus. O julgava, os fariseus, o julgava e o criticava porque ele estava lá na casa de um pecador. E o Senhor lhes ensina a que ele veio foi para resgatar o mal, a resgatar o que se havia perdido, para santificá-lo, para aperfeiçoar. Então, aí, essa é também essa classe de murmuração que os fariseus fazem ao Senhor Jesus Cristo, tentando eles de sentir-se melhores do que o Senhor Jesus, por serem eles os mestres de Israel, os mestres da lei de Moisés. Então, eles criam que sabiam muito e que o Senhor Jesus estava equivocado ao entrar na casa deste homem, que era uma pessoa que estava em pecado. Então, o Senhor o que fazia era que estava evangelizando. E, de certa maneira, estes murmuravam do Senhor. Por isso, o Senhor aí lhes dá um ensinamento. Bem, seguimos adiante. Sim, irmã. Guten Nachmittag, liebe Schwester Maria-Luisa. Es ist ein Versprechen Gottes, dass ich Ihnen eine Frage stellen darf. Der Herr hat mich von Depressionen und Einsamkeit geheilt, und ich würde nur kurz fragen, wie ich mich gegenüber anderen Menschen verhalten könnte, die auch an diesen Krankheiten gelitten haben, weil ja, in dem Land Österreich heißt es, wenn du Depressionen hast, kannst du nie mehr ein normales Leben führen. A irmã testifica que Deus, isso é uma promessa de Deus. Ela está fazendo essa pergunta, irmã, e ela testifica que Deus a curou da depressão e da solidão. Pergunta, irmã, como fazer para comportar-se ela com essas pessoas que todavia sofrem de depressão,
ou que, todavia, anda nessa solidão que os deprime? Porque na Áustria, quando uma pessoa sofre de depressão ou sofre de repente de solidão que o faz sofrer, e é uma pessoa que não pode estar convivendo em sociedade. Bom, o que pode fazer? O que pode fazer é fale a eles de Deus. Diga-lhes que Deus é o que nos faz feliz. Que você é feliz porque conheceu a Deus. Que Ele é um ser que não podemos ver, mas o sentimos aqui no coração. E que, portanto, Ele nos faz felizes, que os convida as pessoas para que também escutem a profecia, escutem que Deus os fala e verás que Deus o faz milagre e tira a depressão. É isso que temos que fazer com as pessoas. Ich habe schon öfter versucht, Menschen einzuladen. Sie sind dann in die Kirche gekommen am Sonntag und sie durften auch Prophezeiung hören. Aber sie sind alle, also wissen Sie, in Österreich ist im Moment Spanisch, sprechen nicht viele Leute Spanisch. Und viele Leute sagen, ja, das ist auf Spanisch, und es ist oft aufgrund dieser Nichtkenntnis dieser Sprache, dass sie einfach nicht kommen wollen. A irmã disse que já convidou algumas dessas pessoas que vieram na igreja no dia domingo, ouviram profecias, mas eles dizem que na igreja tudo fala em espanhol, nós não entendemos o espanhol, não nos sentimos à vontade porque não nos fala no nosso idioma. E a maioria das pessoas fala somente espanhol e não lhes faz a interpretação? Ja, es gibt Übersetzung. Also ich habe auch den Leuten gesagt, es gibt Übersetzung. Es ist wirklich ein schöner Ort, aber sie wollen einfach nichts von. Viele wollen einfach von Gott nichts wissen. Não é só o problema de idioma, mas também de incredulidade. Não querem saber de Deus. E a irmã diz, pois é que sim, eu escuto a tradução, mas eu não me sinto bem. Bem, e você, há quanto tempo está na igreja? Ich bin seit 5 Jahren in der Kirche und also jeden Tag bin ich Gott dafür dankbar, dass er mich daher geführt hat. Er hat mir dadurch einen Herzenswunsch erfüllt, den ich schon vor mehr als 20 Jahren hatte, dass ich Gott kennenlernen durfte. Ich war aber in anderen Kirchen, aber da habe ich nie gelernt, wie ich mit Gott kommunizieren lerne. Das war erst da in dieser Kirche, in der ich das gelernt habe. Und es ist manchmal so schwer, ich würde vielen Leuten das erzählen mit vielen Worten, aber ich kann es nicht, weil sie es einfach nicht verstehen. Und wissen Sie, die Leute glauben, ja, weil wir halt ein gutes Sozialsystem hat, dass man Geld dafür bekommt in dieser Zeit. Aber manche Leute haben zu mir gesagt, ja, wozu strengst du dich an? Wozu suchst du Gott? Und da habe ich gesagt, ich meine, das Geld ist vielleicht habe ich als Stütze angesehen, aber ich habe immer mir gewünscht, ich möchte wieder normal leben können. Und ich möchte mit Gott leben können und ich möchte keinen Tag mehr ohne Gott sein. A irmã está há 5 anos na igreja e ela disse que agradece muito a Deus todos os dias, porque ao trazê-la à igreja, cumpriu um desejo que ela tinha, já o havia procurado por muitos lugares, e queria sempre aprender como se comunicar com Deus. E essa comunhão ela encontrou aqui na igreja, que ela aqui entendeu que se pode comunicar com Deus e Ele responde. E ela disse que tenta transmitir isso a muitas pessoas. Mas, como aqui tem as ajudas sociais, aqui tem um sistema econômico que o sustém, dizem, para que você se esforça buscando a Deus? Olha que temos todas as coisas que necessitamos, você não precisa desgastar-se tanto buscando a Deus. Simplesmente, olha, aproveita o que você tem mais. Ela disse, o que mais alegra o meu coração é poder voltar a ter uma vida normal. É poder viver como eu sempre quis viver. Isso é o que ela dá graças a Deus. Bom, você já está há 5 anos na igreja. Busque o Espírito Santo e os dons, peça a Deus que lhe dê os dons, para que você mesma, para que Deus lhe dê o dom de profecia e você possa profetizar a essas pessoas, e você possa ensinar a essas pessoas
ensinar-lhes a doutrina e ensinar-lhes que não é somente que tenha seu dinheiro, que tenha sua comodidade, que porque o governo lhe dá toda a comodidade e todo o necessário, mas a depressão não tira o governo, nem o dinheiro que dá o governo. A depressão não tira. A pessoa é infeliz, não tem paz, não tem alegria em seu ser. Assim que essa depressão leva muitas vezes ao suicídio, a que uma pessoa tira a sua vida. Então você tem que ser a voz e pedir a Deus que Ele dê os dons. Com isso você prega, lhes ensina, lhes profetiza e lhes vai... se o Senhor a trouxe à igreja é porque Ele vai usar você para pregar a sua gente a pregar no idioma e ensinar-lhes que Deus sim é necessário, que necessitamos ter a Deus para que nos dê alegria, felicidade e paz. Porque o dinheiro, pois sim, o governo dá, mas a paz e a felicidade lhe dá Deus. Então, assim que peça a Deus que Ele dê os dons para trabalhar-lhe. A Deus. Bem, sim, irmão. I will say good night. Sister Maria Luisa, you are greatly welcome to Germany and we appreciate your coming. Boa noite, irmã Maria Luisa. O Senhor abençoa. Bem-vinda à Alemanha e nós apreciamos sua vinda. It's my first time of seeing you, and all the time I've been watching you on the video screen, and I don't actually have too much belief on watching people on video screen, but today as I see you, I see another transformation, and I just imagine a lot. When you just entered, I feel different thing, and I said, no way, the church in Frankfurt, we have a long way to go, because immediately you enter, your lifestyle just tell me other things. Irmã Maria Luisa, é um prazer vê-la hoje pessoalmente. Eu sempre a vejo nos vídeos e estou muito, nunca criei nas coisas que se vê através dos vídeos, mas hoje confirmo que tudo o que vejo é verdade. O Senhor me mostra que é verdade o que eu vejo nos vídeos. I want to ask some two questions with experiences. The first question is based on the book of Samuel, chapter 28, verse 1 down, but I only comment on verse 19. Gostaria de fazer uma pergunta, né, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 28, versículo 19. 1 de Samuel 28. Sim, senhora. Sim. Yeah, verse 19. Actually, why I want to ask this question is I saw you answering this particular question on the video screen for 3 consecutive times, and I'm not very much convinced with the answers. Irmã, e minha pergunta está no verso 19. Irmã, eu tenho visto diferentes estudos bíblicos que fizeram perguntas com respeito a esse verso, e o que foi respondido como que não me convence, irmã. Bom, e o que seria que eu tenho respondido? Bom, disse que o Senhor entregará, está falando é Samuel, a Saul, ao rei Saul. Saul estava consultando uma adivinha. E Deus, para castigar a adivinha e castigar a Saul, permitiu Deus que aparecera Samuel. Já havia morrido Samuel. Os mortos não voltam a este mundo depois de que morrem. E isso é o que Deus disse na Bíblia. Mas Deus fez exceção e Deus permitiu que viera Samuel, porque para Deus nada é impossível, não? Para Deus nada é impossível. Se Deus fez falar aos animais que falara como ser humano, pois não era impossível para Deus fazer vir Samuel do além, depois de ter morrido, fazê-lo vir para que estivesse em frente à adivinha e em frente a Saul. Então, sucedeu que Deus, para castigar, vem Samuel e fala com Saul e lhe disse: tu por que estás consultando uma adivinha? Se isso é pecado, proibido na lei de Moisés, consultar os feiticeiros.
cometestes esta falta grave. E depois de todas as outras faltas graves que cometeu, pois Deus vai castigar. E o castigo é que tu e teus filhos vão morrer, perecerão. E lhes disse, amanhã morrerás. Amanhã tu vai estar comigo, quer dizer, no mais além. Lhe disse Saul, amanhã estarás comigo, porque Samuel havia morrido e estava no mais além. Lhe disse, amanhã estarás comigo, assim que tu não vais desfrutar mais. Esse é o castigo que Deus te deu, não vai deixar que reine mais. Já não seguirá reinando, outro será o que vai reinar. Isso foi o que aconteceu e por isso lhe disse, no verso 19, o Senhor entregará a Israel também nas mãos dos filisteus, quer dizer, e perderiam a batalha. Esse era o castigo também, perderão a batalha. E morrerás, e tu amanhã vai morrer. Estarás aqui comigo com teus filhos. E o Senhor entregará também o exército de Israel nas mãos dos filisteus. Esse era o castigo. Que tristeza para Saul por ter falhado a Deus e ir em uma feiticeira ou uma adivinha para consultar, sabendo que isso era pecado diante de Deus, consultar os adivinhos e os feiticeiros. Deus disse, lhes darei profeta e eu também falo, através dos profetas, para que me consultem. E Saul cometeu esses pecados, essas faltas. Então o castigo foi esse, que ele morreu e que o exército de Israel perdeu a batalha, e os israelitas foram entregues aos filisteus. Bem, conte-me agora se crê ou não crê, se entendeu ou não entendeu. Yeah, I believe everything as you said. Bueno. Bom, agora sim está de acordo? Yeah, I agreed exactly. But what is my problem is you said in the screen that you don't actually know where God knows where He puts His people when they die. He places them. But my question is, for instance, you are doing good work and you are a servant of the Lord. So definitely, when you pass away, we know where exactly you are going. We can tell where you are going and where God is putting you exactly. So we cannot say the devil has an upper hand on you, because why I'm saying this is that I was working in the town of Frankfurt when a man was just... Okay. Irmã, estou totalmente de acordo com o ensinamento, mas uma vez no estudo bíblico você disse que somente Deus sabe onde Ele leva as pessoas quando morre. Então, por exemplo, você que é a serva do Senhor, você está fazendo algo bom. Então, quando você morra, nós saberemos onde você estará. Então, porque o diabo não tem nenhum poder sobre Deus para mudar isso. Então, so when he was following behind, he's not from Africa, he's not from Europe, I just look at him, he's from Asia. So I didn't know how he managed to know that I speak English, so he was just behind me and giving me prophecy. And because when I came to the church, I heard prophecy from different instruments, and everything that he was saying, exactly what I just hear from the church. So he was just saying the thing. I said, this man is disturbing me, so let me stop and listen to him. So when I stopped, he still continued on, and I asked him, who are you? So he just told me, he's a sorcerer. If I can give him money, he will tell me more, because I have beautiful things in this country. I said, I'm not interested, because I've heard a lot of these things, so I'm no more interested. Irmã, e uma vez tive uma experiência em Frankfurt, uma pessoa, eu a reconheci, pois estava me seguindo, e não era uma pessoa que eu identifiquei que era uma pessoa com traços asiáticos, e essa pessoa começou a me dar uma profecia e me começou a me dizer um montão de coisas e me pediu dinheiro. E a experiência, irmã, que eu tenho na igreja eu recebi várias vezes profecia por diferentes instrumentos, e o Senhor sempre disse o mesmo, o Senhor reafirma as profecias. Então, eu disse a essas pessoas que, por favor, parara. E essa pessoa me disse, se você me dar dinheiro, eu vou dizer mais coisas espetaculares. So what I'm saying to all these things is that exactly when I compare it to only the differences that I see is that he's a sorcerer and he asked me for money, but the church,
there is no demand of money, and it's directly to God. So I would say when Saul died, we can say that his work at the end is bad. He had a bad work finishing. But when the righteous die, the Bible let us give an assurance that we are going to be with him. So I didn't understand why you said you don't know, only God knows where he will put his people when they die. That is what a little bit confuses me, and I don't understand that particular statement. E, irmã, então, essa pessoa eu entendo que está fazendo mal. Porque está cobrando dinheiro. E, por exemplo, na igreja nunca se há cobrado dinheiro. Então, por exemplo, essa pessoa quando morra, eu entendo que não vai estar com Deus. E essa é minha pergunta, que eu não entendi, que quando nós estamos, isso é claro na Bíblia, que quando nós estamos seguindo a palavra de Deus, é claro que vamos estar com Deus. Então, por isso eu não entendo e me é confuso essa afirmação que fez, que somente Deus sabe onde vai levar as pessoas depois que morrem. Bom, somente Deus sabe, porque como nós não sabemos de todas as pessoas para onde vão quando morrem, nós não sabemos. Há muitas pessoas que morrem todos os dias e que morrem muitas pessoas. Nós não sabemos aonde eles vão. Deus é o que sabe. Mas, sim, estamos aqui todos nós buscando a Deus, congregados e crendo e confiando nele. Morre alguém, pois lógico que um diz, está com Deus. Mas os que eu não sei se estão fazendo bem ou mal, pois não sei aonde foi que Deus o levou. Bem, seguimos, sim, irmão. Olá, boa tarde, irmã Maria Luísa. É uma honra e um prazer tê-la aqui em frente e conhecê-la pela primeira vez. Minha pergunta, tem uma pergunta e um testemunho. Minha pergunta é pessoal. Sempre me fiz. Tenho 2 anos na igreja que a conheço e tenho constante 1 ano mais ou menos. E sempre tenho interesse de saber que sente ao ser ao tesouro de Deus e como Deus lhe fala e lhe revela as coisas. Muito obrigada, irmã. Que como me sinto mal quando todos os irmãos começam a elogiar-me. Me sinto mal. Eu já me acostumei. Mas, o princípio, eu queria entrar debaixo de um banco e me esconder. Porque eu não queria que me elogiem, que me digam coisas bonitas e tudo. Não. Mas já me acostumei, já os deixo que me digam tudo o que queiram. Bueno. No início, não gostava que me aplaudisse, porque eu dizia, não, para que me aplaudem? Não, é a Deus, não. Isso não é ao Senhor que tem que ser os aplausos. Me acostumei também com os aplausos, porque recordei que o Senhor faz como uns 18 anos, ou 20 anos, que o Senhor me disse, um dia vão aplaudir a ti, te aplaudirão, as pessoas vão te olhar e te vão aplaudir. Me disse o Senhor faz como 20 anos. E eu me esqueci, e quando já os irmãos começavam a aplaudir-me, me sentia mal, e eu repreendia aos que estavam no púlpito, e eu dizia, vocês não ensinam a congregação a que me aplaudam. Proíba a congregação que me aplauda. E eles não nos ensinavam, era iniciativa dos irmãos. Até que desisti, porque sempre eu proibia que não me aplaudisse, e me aplaudiam. Me acostumei e me lembrei da profecia. Disse, pois Deus me havia dito. É isso, então já não digo nada, então. Já me acostumei também, As outras perguntas que você me diz, como faço eu das revelações? Como Deus, como se comunica com você? Isso me intriga, não sei como faz, como lhe revela, nem eu sei, não sei tampouco. Como será? Que se eu lhes conto, vocês copiam. Bueno. Bom, não sei como é a revelação, não palavra para explicar. O único que eu sei é que eu amo a Deus. E o único que eu sei é que, isso sim, amo a Deus com loucura. Eu sou exageradamente uma pessoa que ama a Deus, ama o de Deus. E sempre quis, desde que conheci a Bíblia pela primeira vez, e comecei a lê-la, comecei a apaixonar-me de Deus,
E eu dizia, quero agradar a Deus, quero agradar a Deus. O que devo fazer? A ninguém perguntei porque disse, ninguém me dará a resposta. O que devo fazer para agradar a Deus? Não sei, ninguém vai me dizer, mas aqui na Bíblia sim. E comecei a ler, e aí encontrei todas as chaves e os mistérios e tudo para agradar a Deus. E eu dizia, isso eu farei para agradar a Deus, isso eu não vou fazer. Isto sim, isto não. Isto sim, isto não. Assim fiz. E li a Bíblia uma e muitas vezes. E sempre li para encontrar o que tinha que fazer para agradar a Deus e o que tinha que deixar de fazer para não desagradá-lo. E quem sabe isso é o que me valeu na vida para que Deus me use para ensinar. O Senhor me usa para ensinar. Me ha dado como talento, me ha dado tudo para ensinar a doutrina do Senhor. E as revelações, não sei, não posso dizer como é que me vem a revelação. A revelação de Deus me é dada no momento em que faz a pergunta. No momento que me estão me perguntando é que vem a resposta. Antes não. Por isso eu nunca preparo nada. Não tenho papéis. Não preparo porque não posso. Não sei o que será que vão perguntar. Não sei o que será que as pessoas entendem, compreendem e o que querem saber. Como eu vou fazer um questionário? Que pergunta e o que seja. E Deus me dará a resposta. Não sei como. Somente abro minha boca e falo, e me vêm as palavras, e falo, e tenho que parar, porque senão, por mim, falo a noite toda. E é isso. Eu começo a falar de Deus. Eu começo a falar de Deus e nunca termino. Nunca termino. É isso. Falo. Então, aí, no momento que me faz as perguntas, é que me vem a resposta. Aí onde está, seguramente, a revelação de Deus. Ele me dá tudo tão fácil, não sei. E depois, eu esqueço tudo. E depois, quando eu vejo algum estudo bíblico, e perguntam, e eu digo, e eu que respondi? Eu não sei nada. O que estão perguntando, eu não sei. Que respondi? E espero para ver o que eu respondi. E ao final, digo, me admiro. Eso es lo único. Porque yo digo, e de onde tirei essa resposta? E por que dei essa resposta? De onde tirei? Não sei. E neste momento, nem eu sabia quando eu estava vendo o estudo bíblico. Isso foi assombroso. E às vezes as pessoas me dizem que eu disse que eu faça isso, o outro, que eu lhes disse que ensinei, e eu não recordo de ter dito isso. Não recordo de ter dito essas coisas, digo, mas que será que está me perdendo a memória ou o que será? Então, se não sei se é que de repente Deus me usa para falar, eu nem me dou conta, e me usa para falar muitas coisas, para ensinar e dizer muitas coisas às pessoas, e depois as pessoas me contam dizendo que Deus lhes cumpriu, que Deus lhes disse, tudo o que eu havia dito assim foi. Então, eu não me lembro que eu os havia dito isso, mas seguramente essa é a forma, não se dá conta, as pessoas são usadas por Deus sem perceber, mas o bonito e o importante é a entrega e o amor a Deus, ou o desejo de servir a Deus e de fazer a vontade dele e agradá-lo. Isso é a chave, viu? Isso é a chave. Então, vocês lhes dêem a chave. É isso. Para que também um dia vocês façam o mesmo, ou melhor que eu. Melhores coisas. Irmã, recebam uma cordial saudações da Igreja de Hamburgo. Minha pergunta é pessoal. Faz pouco falou da perfeição. Temos conhecido, através dos estudos bíblicos, que nosso espírito se aperfeiçoa através do corpo. Isso temos claro, porque através dessa perfeição, podemos chegar à presença de Deus quando nós morremos. Isso está claro para mim. Agora, o que me vem assim a dúvida, eu digo, bom, é com os espíritos também dos animais, dos insetos, peixes, que também têm um espírito como nós, e tem em conta que esse espírito está em um animal, em um peixe ou um inseto, não foram aperfeiçoados. O que acontece com esse espírito ao morrer este animal? A Bíblia nos ensina em Eclesiastes nos ensina a Bíblia que os animais morrem, e os morrem totalmente, morre o espírito, morre sua alma, morre tudo.
no animal, que o ser humano morre sua carne, mas o espírito regressa à presença de Deus, que foi Deus quem deu o espírito a esse corpo. E lá Deus determina para onde vai, para a direita ou para a esquerda. Então, Deus é o que determina. Então, os animais morrem totalmente. Muito obrigada, irmã. Bom, seguimos. Sim, irmão. Irmã, boa noite. Agora que estava falando da perfeição, me ocorreu uma pergunta, tinha 2, agora tenho 3. Bom, irmão, sim, disse em Mateus 24, que Jesus disse, porque se levantarão falsos cristos, falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios de tal maneira que ganharão, se possível, até os escolhidos. Tem falsos profetas, também há falsos cristos, mas também há profetas como você, profetas bons, verdadeiros. E Cristos também há... Não, Cristos não. Cristo é um só. Sim. Dizem que chegamos à perfeição e até a estatura de Cristo. É simplesmente uma comparação. Isso é, digamos, a estatura espiritual. E a estatura espiritual do Senhor Jesus Cristo, que disse que nós chegaremos a essa estatura, mas isso é diferente a mesma pessoa, porque o Senhor for rei, Ele é Filho de Deus, e isso é Ele, o mesmo Deus. E nós diz que chegaremos a essa estatura espiritual de homem, da parte humana que foi o Senhor, porque o Senhor se fez humano como humano, mas se fez um homem perfeito. Ele era um homem perfeito. E por isso ele disse que sua igreja, seus crentes, também vão chegar a essa estatura de ser um homem perfeito ou uma mulher perfeita, como ele, que foi perfeito, mas falando do humano, não de sua divindade, que é diferente. Muitos adoram a Cristo, a esse Cristo homem, e o coloca e pôs com imagens e tudo isso, mas realmente Cristo verdadeiro é o Verbo, é o Filho de Deus, é o mesmo Deus. Senão que Deus nos ensinou a nós a crer que Ele trabalha de 3 maneiras. Deus trabalha de 3 maneiras, como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Ele nos ensinou isso na Bíblia. E assim temos que crer. Não entendemos bem esse mistério. Um dia o entenderemos. Mas temos somente que crer. Mas diz que é um só Deus. De toda maneira, as 3 funções, os 3 trabalhos que Deus faz, é um Deus que o faz. Isso. Então, a parte humana que Deus tomou, essa parte humana se chamou Jesus Cristo. Isso é o que você está dizendo que as pessoas adoram, que fazem estátuas ou pinturas ou o que seja, não? Siga, irmão. Outra pergunta, irmã, é sobre o componente do corpo humano, não? Corpo, alma e espírito. Sim. A alma tem como função a vontade, o intelecto, as emoções, o sentimento. Não, é a consciência. A consciência ou a mentalidade. Isso é o que compõe isso. E então, a alma é a vida. A alma é praticamente também a vida do corpo. Por isso, um corpo que não tem alma, pois está aí como uma estátua. Então, a alma é a vida, o que dá esse corpo, mas também é o espírito da pessoa. A pessoa tem um espírito, nós somos um espírito que Deus nos deu no momento em que fomos gerados. Então, Deus nos deu esse espírito, mas esse espírito tem alma e tem consciência e tem raciocínio, e essa é a personalidade, esse é o espírito, que é diferente da parte física. Digamos, quando um morre, o corpo, esse é o que morre, a parte física é a que morre, mas a personalidade fica, o espírito fica, e esse espírito tem consciência, tem alma, tem raciocínio, pensa, tem tudo. O único que falta é a matéria. Saiu de uma matéria, sai de uma matéria e por isso é espírito. Mas é uma pessoa, não perde a personalidade. Lá com Deus, a pessoa vai se recordar de tudo.
vai ter conhecimento e creio que até vai conhecer as pessoas, aos crentes, tudo iremos conhecer e recordar muitas coisas, porque disse que o Senhor nos vai perguntar tudo o que nos deu, o que fizemos, o que não fizemos, se sim trabalhamos, quantas almas ganhamos, que vai nos coroar, que vai premiar. O que quer dizer? Que somos pessoa, não? As mesmas pessoas que vamos recordar e trabalho que fizemos aqui na terra. É isso. A alma, o Espírito e o Espírito Santo, os três. O Espírito Santo sim é diferente, porque o Espírito Santo é Deus. É Deus. E ele disse que ele nos dá a nós um pouquinho, um pontinho do seu Espírito nos dá a nós. Sim. Bem, creio. Para que habita conosco, para que seja conosco, um pouquinho de Deus. O Espírito Santo, pois, que são bastantes frutos? Não, os frutos são que o Espírito Santo que vem viver conosco, essa porção pequenina de Deus, vem viver conosco. Então, nós damos frutos, damos bom exemplo, bom testemunho, fazemos coisas bonitas, fazemos o bem. Isso se chama frutos. É isso. O Espírito Santo é como a água que rega o Espírito para que produza essas coisas. Digamos que Deus em nós é comparado com as águas que refresca no deserto as árvores ou os animais ou a terra seca. A água que refresca, assim é Deus para nós. A dúvida que tenho é que em muitos ensinamentos, não foi você, não, esse ensinamento não ouviu, mas disse que no dilúvio, quando do dilúvio universal nunca havia chovido antes, mas segundo isso disse que antes de que houvera homem havia um vapor sobre a terra, e antes que o homem lavrasse a terra, então já depois que o homem, de que Deus fez o homem, e depois que, pois já Caim era o terceiro de todos, ele foi lavrador. Então, se havia chuva sobre a terra antes não, simplesmente que semeavam, e o vapor era o que se encarregava de alimentar as plantas e todo o verde. O vapor que saía da terra era o que alimentava as plantas, mas não chovia. Até a chuva veio, foi com o dilúvio, quando Noé construiu a arca. Muitos anos, passaram muitos séculos para que se cumprisse o que Deus disse a Noé, da chuva, do dilúvio. Então aí foi quando já choveu, por isso as pessoas não creram em Noé. Noé pregava, arrependam-se, busquem a Deus, porque Deus vai os castigar e vai mandar um dilúvio. E então todos vão perecer. E todos zombavam de Noé, porque como nunca tinham visto chuva, nem sabiam o que era um dilúvio, não creram. Assim acontece hoje em dia também, não? Hoje em dia dizemos, Deus fala, e as pessoas dizem, vocês são loucos, como assim que Deus fala? Deus não existe, Deus não fala. É isso, igual como na época de Noé. É isso, mas, bem, nós sentimos a nosso Deus e sabemos que Ele sim vive e se manifesta. Bom, sim, pergunta, sim, irmão. Irmã Maria Luísa, muito boa noite, que o Senhor a abençoe, receba uma cordial saudação de todas as obras da Inglaterra, especialmente a de Hackney, nós amamos no Senhor. Tem uma pergunta, irmã, em Mateus 12, 38. Essa pergunta, minha esposa, vimos com essa pergunta, nós tentamos ampliá-la, mas necessitamos da ajuda e ensinamento da ungida do nosso Deus. Capítulo 12, 38 fala, os escribas e fariseus, aqueles que eram sábios, perfeitos entre aspas, e já no 39 eles demandaram um sinal a nosso Deus, mas no final do versículo 40, obviamente o Senhor lhes disse que não, esse sinal não lhes seria dado, porque somente o sinal do profeta Jonas, no 40 que diz, porque como esteve Jonas no ventre do grande peixe durante 3 dias e 3 noites, assim será o Filho do Homem no coração da terra por 3 dias e 3 noites. Em um instituto bíblico, irmã Maria Luísa, você nos ensinava que fazia referência a esses 3 dias e 3 noites também, quando nosso Senhor Jesus Cristo morreu e o terceiro dia ressuscitou. Nossa pergunta com minha esposa está no final do 40. Irmãs, está o Filho do Homem no coração da terra durante 3 dias e 3 noites? Faz referência ao mesmo,
Porque já no versículo 41 fala de Nínive, da destruição. Obviamente, o Senhor os perdoou. Jonas ficou zangado, mas isso é outra história, outra pergunta. Mas, irmã, se és tão amável, me esclarece esses versículos. É exatamente o mesmo. O Senhor não nos deu ensinamento aos fariseus, porque eles não mereciam. Se és tão amável, irmã Maria Luísa, e nos esclarece esses versículos. Bem, é São Mateus, em São Mateus 12, 38, disse que responderam alguns dos escribas e dos fariseus que eles eram os intérpretes da lei de Moisés e eles eram os inimigos do Senhor Jesus Cristo. E, bom, então eles dizendo, mestre, queremos ver um sinal de tua parte. Então, os escribas e os fariseus disseram ao Senhor Jesus Cristo, nós, para crer que tu és o verdadeiro, que és verdade, o que prega, o que ensina, que tu és o Filho de Deus, que tu és o Salvador, que a ti devemos escutar, para nós crermos em ti, tu tens que nos dar um sinal, uma mostra, demonstra-nos que tu és o verdadeiro, que é certo o que tu está nos dizendo. Dá-nos o sinal, mostra-nos algo para sabermos, porque temos dúvida, era o que os fariseus diziam. Como eles eram incrédulos e como eles eram os inimigos do Senhor, pois o Senhor não ia dar um sinal assim tão fácil. E por isso ele lhes disse, a geração má e adúltera. Referindo-se aos escribas e fariseus, lhes disse que eram alguns adúlteros e uma geração má. Por quê? Porque eles estavam adulterando a doutrina da lei de Moisés. Eles não ensinavam a doutrina de Moisés verdadeira, mas a estavam adulterando e ensinando tradições, e ensinando de seu coração e de suas próprias conveniências. Por isso o Senhor Jesus lhes disse, a estes fariseus lhes disse, geração má e adúltera. Então, disse, a geração má e adúltera está me pedindo que lhe dê um sinal. Estão me pedindo que lhes dê um sinal, mas o sinal não vou lhes dar, disse o Senhor. Somente terão e conformem-se com o sinal de Jonas. Se vocês, lhes disse aos mestres de Israel, que eram os escribas e os fariseus, lhes disse, se vocês, sendo os mestres, que ensinam todos os sábados a lei de Moisés, então decifrem o sinal de Jonas. O que foi que aconteceu com Jonas? O Jonas durou no ventre do peixe 3 dias e 3 noites e saiu vivo. Assim mesmo vai acontecer com o Filho do Homem, que era Cristo. E isso foi o que o Senhor lhes disse aos fariseus, a seus inimigos, sendo eles mestres de Israel, que sabiam as Escrituras, supostamente sabiam as Escrituras. E por isso o Senhor lhes disse, como vocês são uma geração má e me pedem sinal, aí lhes dou os de Jonas. Leiam, estudem, analisam e vejam o que entendem. Isso foi o que o Senhor lhes disse. Por isso, o Senhor aqui disse, assim como esteve Jonas no ventre do grande peixe durante 3 dias e 3 noites, assim estará o Filho do Homem no coração da terra por 3 dias e 3 noites. Porque ele morreu e aos 3 dias ressuscitou. Além disso, ele pregou a espíritos encarcerados, a pessoas que já haviam morrido, e ele pregou o evangelho e disse que os homens de Nínive, um dia no juízo final, vão se levantar e vão julgar e condenar os fariseus, aos escribas e fariseus do povo de Israel, os julgarão e os condenarão, porque eles sim se arrependeram quando Jonas lhes pregou que viria a destruição, que o povo ia ser destruído, que se arrependeram, e eles se arrependeram e jejuaram e pediu perdão a Deus e creram em Jonas. Entretanto, esses escribas e esses fariseus não creram no Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo era maior que Jonas. Ele mesmo disse, eis aqui, neste momento, mais que Jonas, estou neste momento, eu sou mais que Jonas. E disse o Senhor, e em mim vocês não creem, mas os homens de Nínive sim creram em Jonas. Assim que por isso, no dia do juízo, vocês serão condenados. E seguramente os de Nínive, Deus os vai perdoar e os vai colocar em um lugar muito especial lá na eternidade. E isso foi o que eles quis dizer. Bom, sim, seguimos por ali com a pergunta aqui. Boa noite, irmã, que Deus abençoe grandemente. Segundo Salomão, a sabedoria é o temor a Deus.
Mas muitas vezes a Bíblia nos fala da sabedoria do ser humano. Me pergunto qual a diferença entre as duas do sabedoria. Eu pensava que a sabedoria é uma só. Melhor dizendo, minha pergunta é: que é sabedoria? Já sim. Há duas classes de sabedoria. A sabedoria humana e a divina, a que Deus nos dá. Então, a sabedoria humana, por exemplo, as pessoas que vão à Lua, os que vão explorar os planetas, os considera que são homens o quê? Sábios, inteligentes. Ou que a ciência é muito sábia e muito inteligente. Olha tudo que descobrem, olha como fazem essas naves e como as fabricam e logo vão aos planetas, vão a Marte, vão à Lua e estão no espaço. Os satélites no espaço. É por isso que temos internet. Bom, muito obrigada. Obrigada a essa sabedoria e essa inteligência e ciência que Deus permitiu a esses grandes homens do mundo para que descobrir isso. Então, hoje vivemos na modernidade do telefone, da internet, ou tudo isso. A sabedoria que Deus dá a seus crentes, a sua igreja, a sua gente, é outra sabedoria, que é uma sabedoria de saber, de entender, compreender, e o principal é crer em Deus, temer a Deus, crer em Deus. Então, no mundo há dois homens. Está o científico que vai aos planetas, mas ele não crê em Deus. E está o outro homem que tem sabedoria porque crê e ama a Deus. Então, qual desses dois é mais sábio? É o que ama a Deus. O que crê em Deus é mais sábio que o que vai aos planetas. Porque o que vai aos planetas, bom, fez seu trabalho e demonstrou ao mundo que esteve por lá explorando os planetas e que foi astronauta. Morreu e se perdeu, porque nunca teve Deus, porque nunca quis o de Deus. Então, o homem que Deus lhe deu sabedoria para crer nele e começar a amar a Deus, além de Deus dar essa sabedoria, pois Deus também pode abrir muitos campos na sua vida, muitas coisas pode fazer, mas falamos somente da sabedoria e o temor a Deus. Morre essa pessoa e vai estar à presença de Deus. Então, foi mais inteligente. Mais inteligente porque ao morrer foi à presença de Deus, a gozar com Deus, a desfrutar de Deus. Enquanto que o outro que esteve explorando todos os planetas, esteve descobrindo e fazendo muitas coisas grandes e maravilhosas no mundo, morreu e foi esquecido. Então, o homem e a mulher mais sábias do universo são aqueles que creem e temem a Deus, e que amam e querem agradar a Deus. Esses são os mais sábios. Então, uma última pergunta. Quero roubar-lhe menos de 30 segundos para dizer-lhe que quero muito e que admiro a sua disposição e por todas as coisas que fazem por nós. Muito obrigada. É uma promessa do Senhor que eu estarei fazendo uma pergunta. Também quero dizer que adoro todos os seus vestidos, me encanta como se veste, mas me encanta mais como você sorri. Porque sim, você sorri com uma sinceridade, eu vejo em seu sorriso sinceridade, eu vejo humildade, simplicidade, inocência, amor. E isso é muito bonito, muito formoso. Você se parece com uma criança, sem malícia, ao contrário, mostra pureza, transparência, é formoso. Tem mais elogios, irmã? Obrigada. Tem uma pergunta que é marcada no meu coração. Minha pergunta é sobre o amor fraternal. Em 2 de Pedro, capítulo 1, do 4 ao 7, ali fala do amor fraternal. E isso me marcou desde o início da igreja, porque eu cheguei com muita tristeza no meu coração, e a mim algo que me cativou foi ver o amor das pessoas na igreja, que sem me conhecer me tratou bem. Desde o momento que cheguei à igreja, uma pessoa me recebeu dando-me a mão, com um sorriso cheio de paz e amor. Isso me chamou muita atenção. E minha pergunta está relacionada que muitas vezes eu escuto e vejo que em congregações que são muito concorridas ou que tenha muitas pessoas, perde de repente um pouco desse amor fraternal, devido ao tamanho. Porque as pessoas já não se cumprimentam, as pessoas perdem essas saudações e coisas por esse estilo. Então minha pergunta é referente a isso. Como fazer para que tenhamos o amor fraternal tanto em congregações pequenas como em congregações grandes? E que sempre tenha esse carinho entre todos os irmãos
E não importando o tamanho da igreja, essa é a minha pergunta. Muito obrigada. Bom, esse é o trabalho do pastor. Onde estão os pastores? Esse é o trabalho que tem os pastores, é ensinar a sua congregação. Isso, cumprimentar as pessoas com carinho, com um sorriso, perguntar-lhes, você vem pela primeira vez? Quanto tempo está na igreja? Deseja uma oração? Deseja imposição de mãos? Não? Ou pelo menos um cumprimento? É isso. Mas os pastores é que têm que ensinar isso à sua congregação. Para que, pois sim, há igreja grande, há igrejas de 2.000, 3.000 crentes no momento, e sai de nossas mãos isso. Mas, sim, o pastor ensina aos crentes. Claro, você não cumprimenta todos os 2.000 que vêm, porque leva toda a noite e não os cumprimenta. Mas com os vizinhos que estão ao seu lado, direito, esquerdo, à frente, atrás, cumprimentando-os é suficiente, sai. E os outros fazem o mesmo. Bom, obrigada, irmãos. O tempo desafortunadamente se foi. Vamos cantar ao Senhor o coro. O coro 6, Desperta-te, Sião. Vamos cantar ao Senhor. Com isso, começamos a orar. E vamos fazer nossa oração. Importante essa oração. Não vai impor mãos. Impossível. E então, vocês já sabem que ou levanta sua mão a Deus, ou põe sua mão no coração e pede a Deus sobre questões materiais, espirituais, doenças, pedidos, desejos do coração, de tudo vamos pedir, e também o espiritual. E também porque há muitos anseios e desejos de que Deus levante muitos profetas nas congregações. Então, também pedindo os dons espirituais, para que Deus nos dê essas capacidades, esses dons, e possamos servi-lo melhor. Assim que essa é nossa oração que vamos fazer nessa noite. Vamos cantar o coro Desperta-te, Sião. Sim. Santo, gracias te damos, Señor, en esta noche. Gracias, Padre Celestial, por estos momentos, por este estudio bíblico, porque nosotros hemos meditado y cada vez que hay un estudio bíblico aprendemos más y más de ti. Gracias, Señor, por darnos esas capacidades, por darnos esas soluciones, por hacer que comprendamos y entendamos tus caminos cada día que pasa. Gracias, eterno Dios. Bendito Dios Todopoderoso, te pido, Señor, en este momento, que tú extiendas tu mano poderosa, tu mano llena de milagros, de señales, de las promesas que tú has hecho, que harán milagros y señales en toda la congregación, en todas las congregaciones, con todas las gentes, con todos aquellos que creen y que confían en ti, que han depositado su confianza en ti y tienen esa esperanza en ti, mi Señor, y todos los hermanos que han viajado de lejos, sacrificándose, Señor, para recibir tu bendición. Padre mío, tú no vayas a defraudar a ninguno, mi Señor, sino sé tu misericordia actuando en ellos como siempre, mi Padre, tu misericordia, como siempre, tus milagros, las señales, como siempre, tu presencia, la presencia de tu Espíritu Santo en cada vida, en cada corazón.
bendiciendo y libertando, dando alegría, dando gozo y dando paz, quitando la duda, quitando la incredulidad, quitando la necedad, la rebeldía, el orgullo y la vanidad, quitando todas estas cosas de los corazones y libertando, mi Señor, y limpiando vidas, limpiando corazones. Que da, Señor, libertad a cada uno, liberta, mi Señor, rompe cadenas, corta las ataduras, quita toda maldición, quita toda envidia del enemigo y da triunfos y bendiciones a cada uno, mi Señor. Dales consuelo, dales paz en sus almas, en sus corazones, alegría y felicidad. Da, Señor, los anhelos del corazón. Bendice, Señor, a cada uno y sé tú concediendo peticiones materiales también. Las peticiones materiales como son que tú seas sanando toda enfermedad, quitando, Señor, toda dolencia, toda enfermedad terminal. Y también te pido, Señor, por las enfermedades psíquicas. Quita, Señor, toda brujería, toda hechicería. Quita toda tristeza, toda amargura, toda depresión. Todo sufrimiento se ha quitado con tu poder, con tu misericordia, con tu amor. Sé tú libertando, concediendo también vivienda, vestido, trabajo, concediendo también, solucionando problemas de documentación, Señor, a cada uno. Prospérale, bendícele, guíale, oriéntale, enséñale tu camino, mi Señor. Tu mano poderosa bendiciendo a cada uno y bendiciendo a todos aquellos que nos ven también en el video, que tú extiendas tu mano poderosa y hagas sanidades, milagros y señales en todos, que les cumpla sus peticiones, sus anhelos, lo que ellos piden en oración, lo que ellos desean en su corazón, que tú seas concediendo a todos, Padre mío, de lo que ellos están pidiendo, mi Señor, a ti. Padre Santo, también da lo espiritual, también derrama el poder de tu Espíritu Santo y desciende tu poder espiritual con el bautismo, con el Espíritu Santo y los dones espirituales a cada uno, y también los que nos ven en el video, que sean llenos del poder de tu Espíritu Santo, que tú seas bendiciendo, mi Señor, y consolando las almas tristes, quitando, Señor, toda congoja y todo desánimo, dando alegría, dándoles triunfo, dales prosperidad y progreso espiritual y material. Quita toda mancha, quita todo mal. Señor, ten misericordia de tus hijos, ten misericordia de tu pueblo, ten misericordia de tu iglesia, ten misericordia de todos aquellos que nos ven y que te claman y esperan en ti. Señor, da capacidades a todos para que aprendan los idiomas y puedan predicar y enseñar tu palabra santa y puedan predicar el evangelio puro. Señor, da esas inteligencias y capacidades a todos. Bendice a cada uno y levanta profetas en tus congregaciones. Levanta profetas, levanta maestros que enseñen tu palabra santa, que guíen y orienten a la gente. Gracias, Padre Santo, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre para siempre. Gracias te damos, Padre Celestial. Gracias, Señor. Ya es tiempo, mis hermanos, levantarnos del fatal y largo sueño, despertarnos y llevar a toda criatura el mensaje de paz y salvación. ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién la luz le llevará? ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién testigo fiel será? En la viña son pocos los obreros. ¿Quién irá? ¿Quién irá a tu viña hoy? Yo iré, yo iré, yo la luz le llevaré. Yo iré, yo iré, yo testigo fiel seré. En la viña son pocos los obreros. Yo iré a su viña hoy. Ya es tiempo, mis hermanos, levantarnos del fatal y largo sueño, despertarnos y llevar a toda criatura el mensaje de paz y salvación. ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién la luz le
irá? ¿Quién irá? ¿Quién testigo fiel será? En la viña son pocos los obreros. ¿Quién irá? ¿Quién irá a su viña hoy? Yo iré, yo iré, yo la luz le llevaré. Yo iré, yo iré, yo testigo fiel seré. En la viña son pocos los obreros. Yo iré a su viña hoy. Bendito seja o Senhor. Graças a nosso Pai por sua misericórdia, seu amor e suas bênçãos que tem para todos nós. E recebam as bênçãos de Deus que o Senhor lhes deu no dia de hoje. Recebam com todo o coração. Que Deus os abençoe grandemente e que Deus os prospere e os conceda todos os seus desejos. Que o Senhor levanta muitos mestres e profetas nas suas congregações. Pessoas que amam a Deus, pessoas sinceras, que amam ao Senhor. Assim que sigam adiante e muito obrigada. Deus os abençoe a todos. Os amo e saudações a todos que não puderam vir dos diferentes lugares. Saudações a todos. Obrigada e o Senhor os abençoe. Muito obrigado. Irmão Javier, obrigado, obrigada.